Bom dia! Bom dia você de casa, estamos muito felizes por ter você essa manhã. Mais um estudo para gravarmos na nossa mente, para termos como lição nesse dia. Não é, irmã Elisa? É verdade. Bom dia, irmã Beth. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia a você aí do outro lado. Seja muito bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. Estamos aqui reunidos nesta manhã para aprendermos do nosso Deus eterno, daquele que nos criou e deixou tudo para nós, né? Deixou tudo de melhor para nós. Sim. Vamos começar o nosso dia com a oração? Vamos orar? Vamos. Convido você aí de casa também que curve sua fronte e vamos ter uma palavra de oração. Querido Deus, amantíssimo Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, temos a certeza da tua companhia, Senhor. Nós pedimos agora, neste momento, que o Senhor continue conosco, que o Espírito Santo possa nos ajudar a entendermos, a compreendermos tudo que vamos ouvir, que vamos aprender da Tua Palavra, Senhor. Nos usa como instrumentos, que nós possamos levar salvação a todos aqueles que nós entrarmos em contato. Abençoa todas as pessoas que estão ouvindo, Senhor, que estão assistindo esse estudo, que elas possam também receber da Tua graça, do Teu poder, do Teu Santo Espírito, que elas possam estar cheias de Ti, Senhor, e que elas transbordem a todos ao seu redor do Teu grande amor e da Tua grande maravilha, Senhor, de tudo que o Senhor tem feito para nós, da Tua bondade. Nos encha, Senhor, do Teu Espírito Santo. Abençoa. Neste dia nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. E para continuarmos adorando o nosso Deus, vamos louvar cantando o hino número 200, Nunca Me Deixar. E realmente Ele nunca nos deixa sós, né? Vamos louvar o nome de Deus neste momento.
Amém? Amém, louvado seja Deus. E vamos fazer uma parte importante agora, que é decorar o nosso verso, para termos eles sempre à nossa mente, sempre que precisamos estar mais próximos de Deus e para louvar o nome dele também. Exatamente. E vamos gravar a palavra de Deus no nosso coração, né? Quando nós falamos, o nosso coração, então, tudo que nós temos lá dentro transborda, né? Dentro do nosso coração vem para fora, né? Então nós vamos gravar essa palavra, deixar ela bem lá dentro, bem fundo, né? Calar bem fundo no nosso coração e aí nós vamos transbordar esse amor de Deus. Neste momento, então, nós vamos guardar a palavra de Deus no nosso coração, né, irmã? Vamos lembrar o nosso verso, vamos decorar, vamos falar mais uma vez. E nosso verso se encontra lá em Efésios, no capítulo 6, no verso 10 até o 18. Vamos gravar a palavra de Deus lá dentro mesmo. Vamos deixar nos encher dessa palavra do nosso Deus, né? Vamos lá no 3? Quer contar, irmã? Sim. 1, 2, 3. Efésios 6, do 10 ao 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, do 10 ao 18. Efésios 6, do 10 ao 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, do 10 ao 18. Efésios 6, do 10 ao 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes
contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, do 10 ao 18. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Ele é um verso um pouquinho grande, mas com o tempo, conforme nós vamos recitando ele, vamos lendo, né, irmã? Nós com certeza vamos gravar, vamos memorizar a palavra de Deus no nosso coração. Que Deus seja louvado. E agora você pode ficar com o estudo da palavra de Deus para aprender cada vez mais, né, desse Deus que nos criou e nos ama tanto. Deus te abençoe nesse dia. Tenha um bom dia. Fique com Deus. Amém. Bom dia para você que está em casa. Bom dia, igreja. Bom dia. Louvado seja o nome do Senhor pela oportunidade que a gente tem de ouvir as crianças fazendo, preparando e ofertando perfeito louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus a oportunidade de criar Rebeca, de poder participar dessa parte da vida dela, como lá no templo, Samuel foi entregue para ser cuidado, para que ele se tornasse uma bênção diante do Senhor. Me sinto muito responsabilizada. Para mim é como se Jesus estivesse dentro da minha casa e eu tendo que cuidar dele e de direcionar os detalhes de sua própria vida e missão futura. E eu louvo ao Senhor porque dentro dessa casa nós temos a chance de seguir essas instruções que a igreja nos deu. Esse ano bíblico que fazemos aqui dentro da nossa casa não é invenção da Escola de Profetas, é um estudo bíblico e ano bíblico que a igreja fabricou, criou e desenvolveu em obediência ao que Deus eterno pediu. O Senhor Deus pede que seu povo mantenha dentro da mente todas essas informações celestiais durante as primeiras horas da manhã, para que durante o dia estas sejam as meditações de nosso coração. E eu louvo a Deus pelo estudo dessa manhã, Isaías 54 e 55, mostrando a glória de Sião. Deixa eu comentar um detalhe com você. Nós estamos acostumados a ouvir promessas. Durante toda a nossa vida ouvimos alguém dizendo ou prometendo alguma coisa em relação à nossa história. Eu não vou deixar você, não vou permitir que algo passe despercebido na sua vida, vou amparar você, mas as promessas humanas, elas são falhas, elas não são verdadeiras. Quantos de nós somos desiludidos pelas palavras humanas? Pela impressão humana, mas estas que estamos lendo aqui a respeito da glória futura de Sião, diz respeito a nós e foi dita por alguém que não tem como falhar, que jamais deixou uma vírgula de sua palavra não ser verdadeira ou não ser cumprida. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Deus, quando diz, Ele faz acontecer. Tanto é que o Senhor Jesus cumpriu o que havia prometido para Adão. Eu vou descer à terra, eu me transformarei numa criancinha, me transformarei naquilo que preciso para que diante da humanidade e dos seres celestes eu possa provar que não só eu amo a humanidade, como também Adão não precisaria cair no pecado em que caiu e então infligir sobre a raça humana a desgraça do pecado e do sofrimento. Mas eu vou resolver o problema, disse o Senhor. Sião terá glória, o povo do Senhor terá glória, não existe miséria para sempre, o Senhor Deus renovará o seu concerto com seu povo. Observe isto que nós vamos ler, vamos ver, porque estamos estudando a vida de Jesus. A vida de Jesus, uma parte dela,
O Senhor Jesus sempre existiu, sempre. Mas vindo à plenitude do tempo, o Senhor Jesus desce então como um embrião entre os seres humanos dessa terra. Vamos relembrar o que já vimos até agora? Avante, pode passar. Pode imaginar Maria então ao dizer diante do anjo: cumpra-se em mim a sua vontade, uma escolhida para que fizesse um trabalho especial. Maria foi escolhida para criar o Salvador do mundo, para trilhar com ele os momentos que então, diante da profecia, Jesus haveria de trilhar antes de apresentar-se como homem pronto para o trabalho celeste. Ali então imagine a situação de José e Maria, não é? Tendo então na sua casa um servo de Deus para criar, um filho de Deus para ser criado. E então todo o cuidado do Senhor para com José, para que ele não perdesse esta chance, para que não saísse de suas mãos. Olha o que eu vou te dizer. Jesus sempre se empenha em nos ajudar para que não percamos as chances da bênção que está em nossa mão. Tudo que perdermos nessa terra terá sido por nossa própria decisão, não porque o céu não lutou para que não perdêssemos. Deus lutou para que José não perdesse a grande bênção de criar Jesus, não é? Imagine então eles caminhando, indo em direção ao local onde Jesus Cristo nasceu, numa estrebaria, né? Avante, e os anjos vindo do céu, imagina a alegria diante de todo o universo. Vocês já pararam para pensar que durante um tempo, 9 meses, Jesus ficou oculto aos olhos de toda a hoste celestial? Nem um dia tinham estado longe, nenhum só dia tinham permanecido distantes. Mas por 9 meses Jesus se ocultou dos olhos de todos. Imagine a alegria no céu inteiro, quando então Jesus aparece diante do planeta pelo nascimento, o céu todo alegre, feliz, contentes. Nós nos alegramos quando uma criança nasce. Agora imagine a criança, a grande criança do céu, aquela nascida para salvar a humanidade, que era o foco de todo o céu. Então imagine as cenas que se foram, então lá estavam os pastores indo visitar Jesus. Mais um outro detalhe, Simeão, lembra do que nós estudamos sobre Simeão? Que lindo aquele momento, a profetisa Ana também, ao Jesus ser apresentado, cumprindo todos os ritos do povo do Senhor, que Deus mesmo havia ensinado ao povo judeu. Os reis magos, lembram disso? Vindo de distante trazer os seus presentes a Jesus. O trabalho de Herodes no meio disso. Algumas pessoas entram na história como miséria, outros entram na história como poder diante de Deus, como bênção. Herodes entrou na história como um grande miserável, né? Imagine a situação, ali estavam os magos levando ouro, incenso e mirra, daí se tira a ideia que eram 3 reis magos, mas ninguém sabe a quantidade deles, nunca ninguém soube, nem a Bíblia disse a respeito disso, né? Vocês se lembram da situação que estudamos também, da matança dos pequenos inocentes, tentando então eliminar Jesus, em cumprimento da profecia de Daniel, capítulo 7, 8 e 9. Porque então ali estava predito que uma multidão, né, haveria de correr atrás do Filho de Deus, judiar do Filho de Deus, e a profecia de Apocalipse 12, que a mulher então, o filhinho da mulher, da igreja, haveria de nascer e seria perseguido, iam tentar matá-lo. Avante, olha ali o que cumpriu-se, o que foi dito, né, pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora por seus filhos, porque eles já não existem. Agora imagine a criação de Jesus. Tente imaginar esta cena. Imagine ele pequenininho, aprendendo a andar, dependendo do cuidado de seres humanos falíveis, para que o Redentor do mundo aprendesse a falar as primeiras palavras, os primeiros passos, não é? Imagine que criança diferente, aprendendo com José. A infância de Jesus foi uma infância muito interessante. Aprendeu como a única professora que teve foi sua mãe e o grande professor que são os livros sagrados. Toda mãe que recebe, ouça o que eu vou te dizer agora, a graça de gerar um filho, ela tem sim condições de criar o melhor ser humano da Terra. Eu vou repetir o que eu estou lhe dizendo. Não existe uma só mãe nesse planeta que não teria condições de ter feito o melhor por seu filho. Se a ela foi dada condições de gerar, também lhe teria sido dado ou lhe será dada a oportunidade de criar o melhor possível. Não existe uma outra pessoa melhor para criar os filhos de alguém.
se a pessoa quiser servir a Deus dentro do modelo estabelecido pelo céu. A mãe de Jesus não precisou de uma universidade, de uma faculdade, ela precisou do céu, da orientação celeste, da interferência divina para criar o maior ser de todos os tempos. Avante. Ali está Jesus, né, uma representação do que como foi, Jesus aprendendo das escrituras, não é? E José ensinou a ele o ofício de carpinteiro. Eu fico imaginando que móveis esses que saíam da mão do Redentor do mundo. E Maria então guardava todas estas coisas no coração. Imagina como era ela observar, e Jesus não era uma criança taciturna e nem um ser estranho, fechado, um ermitão do deserto, calado e angustiado e para ter santidade, algumas pessoas pensam que elas têm que ser fechadas, estranhas, esquisitas. Jamais. Que Jesus colocava o riso e a alegria pura e santa em todas as coisas que fazia. Ao comunicar-se com as pessoas sentiam a santa influência do céu e a felicidade de pertencer ao céu e ao mundo celestial. Olha lá. Disposição singularmente amável, perfeição em tudo o que fazia. Irmãos, nosso alvo sempre será a excelência. Pense, um nível mais alto, excelência. Nunca aceite fazer alguma coisa meio boa. Uma coisa meio boa é uma coisa medíocre. Nunca aceite. Por que é que você recebe metade das coisas? Porque você oferece metade das coisas. Eu vou repetir o que eu estou lhe dizendo. A vida devolve para nós o que fazemos. Se você é uma pessoa meio relaxada, faz as coisas assim, como que você espera que uma coisa muito boa venha para você? Algumas vezes quando eu estou trabalhando em aconselhamento com alguma pessoa, ela me fala, mas para a minha vida só vem assim. Eu falei, mas você também oferece só isso. Como que Deus vai estragar a vida de alguém muito bom, dando a você que não dá tanto valor, que não oferece valor? Como que você pode esperar valor se você não oferece valor? Ofereça o melhor. Seja criterioso nas coisas que Deus dá na sua mão, para você ver se não virá de volta como um eco as coisas boas na sua história. Isso é muito sério. Jesus colocava perfeição em tudo o que fazia. Jesus não aceitava entregar algo pela metade, porque isto é a lei da vida. Você recebe o que você oferta. Avante, um pouco mais. Olha ali, ele como criança no meio dos doutores. Qual é o resultado de uma educação boa? O que oferece para o mundo. Qual é o resultado de você encher um coração do que é bom? Sai coisas boas. A boca fala do que está cheio o coração. Imagine a cena. E quão impressionados ficaram aqueles doutores. E então Jesus voltou daquela ocasião e continuou o seu ofício até a plenitude dos tempos, quando ele ouviu que João estava pregando no deserto. Aquele momento em que João Batista, seu primo, que nunca haviam se conhecido, eram primos carnais, com certeza, sim ou não? Mas a providência fez com que eles nunca tivessem se conversado nenhuma vez. E quando Jesus ouviu que João batizava e estava no deserto pregando, é chegado o reino dos céus, ele entendeu que aquela era a hora de despedir-se da sua mãe. Estudamos um pouco sobre educação de filhos, como é importante educar os filhos nos caminhos do Senhor. Para uma grande obra, uma educação especial. Foi o que aconteceu com João Batista, sim ou não? Uma grande obra, educação especial. Nós estamos no final dos tempos. Qual é a educação que você tem dado aos seus filhos? Você permita que eles usufruam das misérias e desgraças feitas, criadas e desenvolvidas por Satanás? Naquilo que se encontra dentro da internet, naquilo que se pode ensinar aí no mundo? É isso que você oferece aos seus filhos? Ou eles estão destinados a algo melhor? Ou dentro deles deve estar a fonte da vida. O Senhor Deus disse que nós podemos ser uma fonte para fazer os outros beberem da água da vida. Aquele que encontra a fonte se torna uma fonte para que outros bebam. Esse é o ensino de Jesus, esse é o desejo de Jesus, que as crianças aprendam dele. Que seja nos pés do Senhor que eles encontrem satisfação. E então Jesus, quando viu que era a sua hora, dirigiu-se a João Batista. Imagine, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o céu todo dizendo, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, num eco na voz do Deus Pai. E o Espírito Santo descendo sobre Jesus. E Jesus entrou na água para ser batizado. Quero lembrar vocês que Jesus não recebeu uma aguinha ou algumas gotas sobre a cabeça. Ele foi imergido no batismo dentro da água. A palavra batismo significa entrar, imergir na água. Não existe batismo de outra forma. Por isso que a Bíblia diz, existe um só batismo, um só tipo de batismo. Qual é o tipo de batismo?
entrar na água e sair da água, que foi o que Jesus fez. E ao sair, o Senhor Jesus ajoelha-se na beira da água, imagine a cena, e então, em choro, em súplicas, em lágrimas, clama ao Deus eterno, seu Pai, dizendo que aceite a humanidade. Quando Jesus diz, quando o Pai diz aquilo que Jesus ouviu, este é o meu Filho amado em quem me comprazo, estava falando de mim e de você. Era em aceitação ao pedido de Jesus, aceite a humanidade, meu Pai, aceite a humanidade. Que coisa mais linda, não é? Jesus então foi dali levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. 40 dias e 40 noites ali, ele esteve. O número 40 tem uma significação muito grande na palavra de Deus. Eu gostaria que você tomasse tempo para estudar por que 40. O que significam estes 40? A maior parte dos 40 do passado. Lembra disso? 40 dias, Elias, está lembrado? 40 dias, Moisés sobre o monte. Por que um grupo de 40? O que é isto? Você tem que parar para pensar a respeito disso. Avante. Lembra das tentações? Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Está lembrado? Agora eu fico pensando que cena. Dar o que não era dele? Eu sei que Adão entregou nas mãos de Satanás por sua atitude. Olha, nunca houve uma cena de Adão chamando Satanás dizendo, estou lhe entregando o planeta. Nunca houve esta cena. Nunca aconteceu isso. Mas por sua atitude, Adão estava passando a autoridade, legalidade para Satanás. Entende o que eu estou lhe dizendo? São nossas atitudes que passam legalidade para Satanás. E Jesus veio para tirar a legalidade da mão de Satanás e tomar de volta para si. Compreende isso? Não que não pertencesse a si, tanto os humanos quanto o mundo. Compreende o que estou lhe dizendo? Tudo isso lhe daria, mas dar o quê que não é teu? Como que você vai dar o que não te pertence? Eu prometi, na promessa que Jesus havia feito para Adão, já estava posse em suas mãos. Você entende o que é isso? Na promessa que ele fez, eu vou descer, tomarei o teu lugar, Adão. Eu vou tomar o teu lugar, nesta promessa. É o cordeiro que já foi morto desde quando? Em Pedro e em Apocalipse diz, desde a fundação, e outra diz, desde antes da fundação do mundo, o cordeiro já havia sido morto. Jesus sai então daquele momento de tentação no deserto e vai em busca de seus discípulos. Imagine Jesus passando pelo local onde você está e dizendo para você, me siga, que eu vou fazer de você. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, você é aluno da Escola de Profetas. Você tem consciência que você já ouviu essa frase? Essa pergunta e esse convite? Tem consciência disso? Compreende a seriedade do que você já ouviu? Você ouviu. Você ouviu isso. Não existe como um aluno fazer parte da Escola de Profetas sem ter atendido este chamado. Ninguém vem para cá porque aqui é um lugar com flores e árvores e uma comida vegetariana. Ninguém vem para cá por isso. Isso não tem nada, absolutamente nada de maior do que o grande chamado de Deus, serem pescadores de homens. O mesmo chamado que Jesus fez lá no Lago Genezaré, na beirada dos rios, para aqueles pescadores fizeram para nós, foi feito para nós. O Senhor Jesus nos chamou. E então outros vêm e dizem, achamos o Messias, encontramos o Senhor da glória, não é? Então imagine, eu quero te fazer uma pergunta. Jesus saiu de casa, começou a procurar os seus discípulos e demorou um tempo até que ele fosse para para as bodas de Caná, sim ou não? Aonde Jesus ficou durante esse tempo? Bora, quero que você pense. Você já parou para pensar alguma vez aonde está dormindo as pessoas que você ama? Como está dormindo? Se tem coberta suficiente? Se está tudo certo? Eu não consigo imaginar um só dia que eu não me preocupe, será que dorme bem o meu marido? Será que está bem agasalhado, está tudo certo com sua roupa? Será que comeu? A mesma coisa com relação a Rebeca? Será que está bem, está tudo certinho? Meu filho, que é uma pessoa adulta já, como é que será que... A gente se preocupa, sim ou não? Você já parou para pensar onde estava Jesus nesses dias todos, depois que saiu de sua casa? 40 dias você sabe que ele estava no deserto. O que mais? Bora! Ele saiu direto de sua casa para ser batizado por João Batista. Para onde foi? Você fala para a casa de Marta, de Lázaro? Não, ainda não existia nem isso ainda. Aonde estava Jesus?
Alguma vez você já parou para pensar quão desamparado era o filho do Senhor? Não tem onde reclinar a minha cabeça. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, foi o que ele disse quando lhe perguntaram: onde mora, Senhor? Onde você mora? Ele disse: filho do homem. Os passarinhos têm seus ninhos, as aves têm seus ninhos e as raposas seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Já parou para pensar aonde Jesus dormia? Você vê as cenas dele aparecendo. Neste momento, então, ele se encontra novamente com sua mãe. Lembra desse casamento, né? Que era dos parentes de Jesus, de Maria e de José. E então ali acontece o primeiro milagre de Jesus, não é? O primeiro milagre que dá abertura a todo o seu trabalho. Ali está o tremendo trabalho. Traga ali a quantidade de água e eu transformo em vinho. Assim é, quando algo está sem graça e sem gosto, traga para Jesus para você ver o que ele faz. É assim que Jesus trabalha. Quando algo não tem mais condições, o Senhor Jesus transforma no melhor. O primeiro pode não ter nada, mas o segundo se torna o melhor que se pode ter diante de Deus. Mulher, me convém cuidar das coisas de meu pai. Você não sabe que ainda não chegou a minha hora? Por que essas frases tão sérias para Maria? As frases de Jesus tinham um significado muito grande. Hoje, no entanto, nós vamos estudar este momento. Imagine Jesus entrando no templo. Imagine Jesus caminhando, indo em direção ao templo. Passou uns dias com Maria, era a época da Páscoa, passou uns dias com seus discípulos, mas ele começa a se caminhar no meio da multidão que estava seguindo em direção ao templo. Irmãos, isso não é só uma informação. Não é só uma informação. Te assusta o que eu vou te dizer agora. Jesus está escondido no meio de uma multidão que está em direção ao templo. Não era qualquer um, era o Deus eterno que está no meio conversando e eles falando a respeito da vinda do Messias. Imagine a majestade do céu caminhando e as pessoas falando e ele dando respostas. Foi isso que aconteceu, exatamente isso. Eles estavam falando no caminho a respeito da redenção eterna e Jesus lhe abria a mente em relação às Escrituras. Irmãos, que sonho de viagem! Alguma vez você já parou para pensar que pode ser que Jesus tenha encontrado você em algum momento, quando ele ou os anjos celestes ou algum ser do céu vem e se transforma em ser humano e passeia entre nós e conversa conosco? Alguma vez você já parou para pensar que aqui em casa, ou na sua casa, ou no teu trabalho, lhe visitou algum ser celeste? Aquelas pessoas não tinham a menor ideia que era o Filho de Deus, a majestade do céu, a quem todos os anjos adoravam, que estava caminhando entre eles. E então Jesus entra no templo. Quando ele entra, ele observa a cena, a grande confusão que aquelas pessoas estavam causando ali. O que estava acontecendo? No templo, naquela ocasião, as pessoas que vinham de muito longe para a programação da Páscoa não tinham como trazer a oferta, porque eram muitos dias de viagem. E vários deles traziam dinheiro para comprar, então, a pombinha ou o cordeirinho, seja o que fosse, no templo. E então eram trazidos no templo aquela quantidade imensa de animais e os animais eram vendidos, só que aquilo se transformou num comércio. Deixa eu comentar uma coisa com você. Eu vivo dizendo que se você quiser conhecer alguém, dê a ele 3 coisas. Dê a esta pessoa 3 coisas. Primeiro, dê a ele poder. Poder na mão de alguém é um revelador do caráter. Poder. Por quê? Enquanto a pessoa não está no comando de algo, ela permanece obrigatoriamente humilde. Mas dando poder na mão de alguém, você vai descobrir quem é essa pessoa. Segunda coisa, dê dinheiro na mão da pessoa. Faça passar valores na mão dessa pessoa que ela se revela. Vocês sabiam que a Bíblia comenta que o dinheiro é um tremendo de uma maldição? É um mal necessário, mas você tem que saber como agir. Lá estavam os sacerdotes tendo que passar dinheiro na mão e com isso eles se sentiam tentados a cobrar um pouquinho mais e colocar um tanto no seu bolso. Sim ou não? A tentar falar, é aquilo que Judas fazia, eu trabalho tanto, eu posso me pagar numa parte deste valor, eu mereço. Aliás, veja que trabalho duro que eu faço, um pouquinho a mais. Irmãos, não tem um pecado mais terrível do que você enganar alguém com relação a dinheiro. E as pessoas fazem isso.
E lá estavam as pessoas fazendo isso. E além do mais, diziam, não, este que você trouxe, esse cordeirinho aqui não tá bom não, porque os cordeirinhos tinham que ser apresentados aos sacerdotes e tinham que ver se tinha algum defeito, se era uma oferta pura para ofertar ao Senhor. E eles então, querendo vender o deles, diziam, esse não tá bom, só é bom este daqui. E a grande troca de moeda que as pessoas traziam pela moeda do templo fazia com que ali virasse um ponto de comércio e haviam discussões altíssimas, discutiam um com o outro. E Jesus então observou, imagine Jesus entrando e vendo toda aquela cena. De repente Jesus disse que pega e faz um chicote. Ele não chicoteou uma só pessoa, mas ele foi com a autoridade que Jesus tem. Deixa eu comentar com vocês, existe uma palavra que expressa isso que Jesus tinha, exousia. Quantos de vocês já ouviram falar disso? Exousia é um poder que existe na palavra de alguém, que quando alguém fala, ela consegue calar a multidão. Um poder que vem pela palavra, um poder que vem pela autoridade da presença da pessoa. Jesus possuía esta autoridade. Qual autoridade? De se fazer notar e se o fazer ouvir. Então ninguém conseguia falar uma palavra só. E Jesus então começou a derrubar todos as mesas, o dinheiro caindo no chão, aquela quantidade de tilintar, de detalhes. Imagine a cena. E Jesus dizendo, vocês transformaram a casa do meu pai em um covil de salteadores. O que é covil de salteadores? Imagine essa frase, covil de quê? Salteadores. Sabe o que é isso? De ladrões. Jesus estava xingando eles ou estava qualificando estas pessoas do que elas eram? Responda. Deixa eu comentar uma coisa com você. Quando você chama alguém mentiroso de mentiroso, você não está xingando. Você está dizendo o que a pessoa é. Eu queria que você entendesse que quando se chama alguém daquilo que a pessoa faz, não é um xingamento. É uma comunicação. E era o que Jesus estava falando. Vocês são salteadores. Vocês roubam. Que coisa feia. Eu acho que um dos pecados mais feios que alguém pode cometer diante da humanidade, adultério, é roubo, sim ou não? E é idolatria. Esses 3 pecados são pecados básicos para o caráter de uma pessoa ser destruído ou magoar e judiar outras pessoas. Imagine a cena e Jesus os chamou de, vocês transformaram a casa de meu pai em covil, um covil de salteadores, de ladrões, de roubadores. Que situação terrível. E eu queria chamar a atenção de vocês para aquilo que o capítulo 16 do Desejado de Todas as Nações comenta sobre a avareza havia endurecido o coração daquelas pessoas. Elas não haviam notado, não haviam percebido que estavam lidando com pessoas simples, com pessoas sofridas, pessoas que estavam ali ofertando, olha que coisa séria, a sua fé. Eles precisavam fazer aquela troca daquele dinheiro. Que dureza! A troca do dinheiro dava lugar à fraude e extorsão, havendo descaído em desonroso tráfico, fonte de lucro para os sacerdotes. Que triste isso! Um barulho e confusão no lugar sagrado. Deixa eu comentar uma coisa, irmãos, é seríssimo essa frase. A casa de Deus é um lugar de muito respeito. Queridos, como é sério que os nossos filhos entendam que a casa de Deus, o lugar onde Deus está, é um lugar de extremo respeito, de completo respeito. Se nossos filhos não compreendem isso, é porque eles não aprenderam a ter respeito e dignidade para com Deus, porque nós também não possuímos. Pai e mãe que não possui esse tipo de atributo, não passa isso para os filhos, não entende quanto respeito se tem que ter em locais sagrados. E aquelas pessoas tinham perdido esse respeito. O templo de Deus era aquele lugar. Aliás, o único lugar no mundo onde era um templo de Deus. Já parou para pensar isso? Que coisa séria. E quando eu paro para pensar nisso, que o lugar de Deus é um lugar santo, eu fico pensando como nós agimos hoje. Que nós fazemos com que nossos filhos sejam mais honrados do que o próprio Deus. Não é? Olha o que diz aqui. Assim foi ensinada a lição de que sempre que Deus manifesta a sua presença, o lugar é santo. As dependências do templo de Deus devem ser consideradas sagradas. Na luta pelo ganho, porém, tudo isso se perdeu de vista na época de Jesus. Que triste, não é?
Gente, deixa eu comentar um detalhe. Os sacerdotes da época, mesmo vendo o sofrimento das pessoas, isso não despertava no coração deles tristeza ou piedade pelas pessoas. Por quê? Porque a avareza pelo dinheiro, o desejo pelo lucro, tinha endurecido o coração deles. Pensem sobre esta frase que eu acabei de dizer. Por que aquelas pessoas não tinham pena dos que vinham de distantes com os pezinhos doendo, trazendo seus animaizinhos com dinheiro juntado durante o ano, trazendo uma oferta pela sua própria vida, uma oferta pelo... Por que eles não tinham? Porque o valor do dinheiro, o ganho, havia endurecido o coração. Que lição séria para nós. Que lição séria para nós. Jesus então observava tudo, né? Jesus então a observar. E como foi e estava a fisionomia de Jesus na hora em que ele começou a quebrar todos aqueles lugares? Como foi que ele começou a virar todas aquelas mesas? Como ficou o semblante de Jesus? Eu faço questão de ler para vocês. Olha isso aqui, ó. Olha só, vê como o amor de Deus seria ocultado aos pecadores e os homens fariam de sua graça mercadoria. Ao contemplar a cena, exprime-se-lhe na fisionomia indignação, autoridade e poder. Apareceu no rosto de Jesus isso. Como? Só que as pessoas então, nesta hora, param. Diz que houve um silêncio sepulcral no lugar onde estavam. Um silêncio completo. E todos os olhos se pregam em Jesus. Ninguém consegue falar uma palavra a mais. Gente, vocês têm ideia do tamanho do templo? Imagine um homem causando esse impacto em todos. Todo o local em completo silêncio. Nenhuma moedinha mais caindo no chão. Nada. E todos olhando para Jesus. Diz que os olhos todos pregam em Jesus. Silêncio silencia o tumulto. O som do tráfico dos ajustes cessa. O silêncio torna-se penoso. Apodera-se da assembleia um sentimento de respeito. Há quantos anos o templo de Deus não tinha isso? Jesus então tinha uma voz clara quando ele diz: tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de venda. Jesus tinha uma voz clara, sim ou não? Olha o exercício do lápis, meus filhos. Jesus tinha uma voz clara, aberta. As pessoas ouviam e entendiam. E diz que nesta hora que as pessoas observam, saem correndo do templo e os próprios discípulos tremem. Por que que isso acontece? É o mesmo rosto que Jesus vai ter ao vir na nuvem. Quantos de vocês entenderam isso ao estudar? O mesmo rosto que Jesus vai ter ao vir na nuvem é o rosto que ele estava diante daquelas pessoas. Exprimindo o quê? Indignação, autoridade e poder. Nós encontraremos Jesus com esta face quando ele vier nas nuvens dos céus. Agora deixa eu comentar uma coisa com você. A casa de Deus, o templo, tinha sido um exemplo. Aquele templo de pedra era só um exemplo do que Deus queria mostrar do templo, do corpo do Espírito Santo. Era só um exemplo, mais nada. Deus não queria e não desejava, não tinha uma necessidade de um templo físico, porque o que ele estava tentando mostrar, todos aqueles ritos, todas aquelas cerimônias, tudo aquilo era uma demonstração do que Jesus estaria fazendo no céu e do templo do Espírito Santo, que o verdadeiro templo é o seu corpo, é o meu corpo. Você compreende que era isso que Jesus estava querendo dizer? No entanto, o templo sujo, contaminado da época de Jesus, era uma representação da contaminação da alma e da vida das pessoas que estavam trabalhando no templo. E quando Jesus limpa aquele templo, Jesus estava fazendo simplesmente aquilo que ele pretende fazer com a humanidade. Jesus não se importa com um pedacinho de tijolo. Jesus não se importa com um só detalhe, qualquer beleza ou trabalho artístico de qualquer templo. Não é esse que é o importante. O importante é o templo do Espírito Santo. Este ele quer limpar, quer tirar de dentro dele qualquer tipo de coisa que impeça a entrada do Senhor e a participação de Deus. Uma coisa importante que eu li nesse estudo de hoje de manhã, que eu faço questão de ler com você e eu quero que você preste atenção. Observe isso daqui, que é uma coisa muito séria. Quando eu li sobre isso daqui, eu falei: Senhor, em nome de Jesus, não permita que isso aconteça comigo. A decisão de um dia, a decisão de um momento vai fazer uma grande diferença.
Os sacerdotes viram Jesus expulsando eles, saíram correndo. Daqui a pouco eles estão lá fora, que fugiram e voltam para dentro do templo de novo depois de alguns minutos. Não foi isso? Mas com uma decisão no coração. Alguns deles pensaram, este é o Messias. Perceberam aquela autoridade dele. E então, ao voltarem, eles veem Jesus sentado com os pobres ali, rodeado de toda aquela multidão pobre. Volta um aí para mostrar um detalhe. Rodeado daquelas multidões, daquela quantidade de gente simples, e ele então estava ali curando. Não foi isso? Curava aquelas pessoas. E eles tinham percebido que um poder maior, muito maior, estava naquele homem. Alguns foram convencidos de que ele era o Messias. Agora te assusta uma coisa, abre bem seus ouvidos. Mas decidiram matá-lo. Foi isso ou não foi? Vocês já pararam para pensar que a decisão de matar Jesus foi logo no início? Decidiram matá-lo. Com isso, eles estavam fazendo uma coisa que eu acho que o cerne de nosso estudo de hoje é isso aqui que eu vou ler para vocês agora, olha. Uma vez que toda a ordem ritual era simbólica de Cristo, era uma simbologia de Cristo, não tinha valor sem ele. Peraí, como é que é? Uma vez que toda a ordem ritual, todos aqueles ritos de trazer o cordeirinho, de fazer funcionar aquela coisa, o cordeiro sem defeito, levar uma para dentro do lugar santo, depois para o lugar santíssimo, todo aquele trabalho era um ritual, sim ou não? Te assusta com a frase, ó. Uma vez que toda a ordem ritual era simbólica de Cristo, não tinha valor sem ele. Ouviu isso? Quando os judeus selaram sua rejeição de Cristo, entregando-o à morte, rejeitaram tudo quanto dava significação ao templo e seus cultos. Sua santidade desaparecera. Estava condenada à destruição. Agora te assusta a seguinte frase. Daquele dia em diante, as ofertas sacrificais e o serviço com elas relacionado eram destituídos de significado. Olhem bem, como a oferta de Caim não exprimiam fé no Salvador. Condenando Cristo à morte, os judeus destruiriam virtualmente seu templo. Quando Cristo foi crucificado, o véu interior do templo se rasgou de 2 em alto a baixo, significando que o grande sacrifício final fora feito e que o sistema de ofertas sacrificais cessara para sempre. Olha para cá. Quando que estava decidido que aquelas ofertas não tinham valor nenhum diante de Deus? Vocês entenderam que sério isso? Já pensou alguém levando ofertas que não têm valor nenhum e não vai servir de nada? A atitude interna do coração vai decidir o que aquela sua oferta, que valor aquela sua oferta tem diante de Deus. Isso é sério ou não é? Isso me faz pensar muito. Irmãos queridos, embora o templo desta terra não tenha tido mais o Senhor Jesus e realmente tenha sido quebrado em 3... O templo do corpo dela em 3 dias, eu o levanto em 3 dias. E quando Jesus disse isso, os sacerdotes disseram, demorou quase mais de 40 anos aí para levantar o templo. Vocês estavam rindo de Jesus. Mas Jesus tinha condição de levantar em 3 dias, sim ou não? Se quisesse, até no segundo, pumba, num pensamento levantava tudo, sim ou não? Sim ou não, senhores? Mas ele estava falando do templo do seu corpo, do momento de sua morte. Mas deixa eu falar uma coisa. Embora não exista mais templo, o templo que hoje, onde Jesus está, o templo celestial. Não é isso? Sim ou não? Jesus está no lugar celestial, no Santíssimo. Você que está em casa, em nome de Jesus, pare para observar o que eu vou lhe dizer. Jesus hoje está num templo feito não por mãos humanas. Jesus está ali para interceder por mim e por você. E de lá, Ele que está purificando aquele templo, também purifica o templo da alma na terra. 2 tipos de purificações acontecem agora. A purificação do santuário celestial e a purificação do templo nesta terra. Porque hoje não existe templo levantado por mãos humanas. O templo que existe hoje, que é o corpo, que é a vida, precisa ser purificado também. Por isso que eu preciso dizer a você, em nome de Jesus, como está o templo de Deus que é você. Como está o templo do Espírito Santo que é a sua vida. Como diz esse texto, ou não sabeis que sois o templo do Espírito Santo, que habita em vós e que não sois de vós mesmos? Isso é muito sério. O
O Senhor Deus, na sua misericórdia e bondade, nos dá a chance de estudar esses detalhes para que haja aplicação direta em nossa vida. E você tem a chance hoje, pela graça e poder do Senhor, de fazer essa reflexão e pedir: Senhor, faz em mim, em minha vida, em meu coração, o trabalho que precisa, tudo que for necessário, para que o mal que eu trouxe para dentro desse lugar, para que a vida errada que eu permiti dentro desse templo, seja jogado fora. Expulsa, Senhor, da minha vida aquilo que não é teu. Vamos orar agora, vamos pedir a Deus que nos abençoe. Obrigada pela instrução, Senhor. Ensina-nos a viver segundo o teu modelo. Trabalha conosco, Senhor. Entra no templo de nossa vida e expulsa o que não é teu, Senhor. Rogamos a Ti a Tua bênção para esse dia, que todas as crianças, os adultos, as pessoas que estão nos ouvindo, sejam abençoadas pelo Teu poder. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amanhã, um beijo grandão. Tchau, tchau.